Eu dou a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus que se encontram em todo o Brasil ou em qualquer parte do mundo, a Igreja de Cristo. Eu agora vou ler na Bíblia Sagrada a palavra do Senhor Jesus que diz em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4 em diante, que está falando sobre a origem das contendas. E por que o motivo de tantos pecados? Vamos ler a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 em diante. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O que é que a palavra de Deus está falando aqui? Que nós devemos nos humilhar perante Deus, buscar a presença de Deus, deixar o pecado, fugir do pecado, se abrigar em Deus, fazer a vontade do Senhor, agradar o Deus Todo-Poderoso, se esforçar para estar andando na presença do Senhor. Meu irmão, você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, que está vendo e ouvindo esse vídeo, você tem feito a vontade de Deus? Você está preparado para o arrebatamento? Você está fazendo a vontade de Deus? Andando segundo a vontade de Deus? Fazendo aquilo que Deus te manda? Deixar o pecado? Deixe o pecado, meu irmão. Deixe. Só tem uma forma de você ter certeza que você é de Deus. É quando você luta contra o pecado. Você tem lutado contra o pecado? Você tem lutado contra esse seu desejo, essa sua cobiça de fazer aquilo que você não quer fazer? Observe o que você tem feito. Se você tem buscado a presença do Senhor, se você tem buscado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é para te fazer ficar rico, não. Ele só tem 3 objetivos: te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que entender isso. O Espírito Santo é para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que entender isso. Você tem que deixar o pecado. Deixe o pecado. Se você estiver adulterando, se você estiver fornicando, se prostituindo, se você estiver praticando uma idolatria, amando dinheiro, você pode estar até dentro da igreja, confessando o nome do Senhor Jesus, mas você não se humilha, não busca a presença dEle. Você não busca a presença dEle. Como diz a palavra dEle aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 4 de Tiago. O versículo 9 ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Você tem se afligido, lamentado,
Você tem lamentado? Como você tem andado em pecado? Você tem chorado? Mostrado as suas queixas para Deus? Não estou falando de você conversar com um pastor, não. Eu estou falando de você ter uma intimidade com Deus. Com Deus. Busque a presença de Deus. Antes de você dormir, consulte no travesseiro 20 minutos, meia hora, 1 hora. O que você fez durante o dia agradou a Deus? Você foi condenado ou foi absorvido por Deus? Se você está fazendo a vontade do Senhor, se o que você está fazendo está te trazendo para a presença de Deus, ou você está na igreja com pecados incubados. Meu irmão, você pode estar na igreja 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas se você estiver em pecado, se você não tiver com o Espírito Santo, você não é de Deus. Você não é de Deus. A Bíblia diz: converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A gente vê só brincadeira no altar. Brincadeiras. Muitos pastores brincando no altar, fazendo piadas no altar. Deus, ele tem visto isso. Deus, ele tem visto isso. Pastores, vocês que estão em pecado, diáconos, presbíteros, alguns que se dizem apóstolos, convertam-se, venham para a presença de Deus, busquem a presença de Deus, se arrependam. Alguns querem ser donos das congregações, querem ser donos, pastores que querem ser donos das congregações. Não deixe o Espírito Santo falar naquela congregação, porque quer ser dono da congregação, mas você não é dono da igreja de Cristo. Deus é dono da igreja de Cristo. Pastores, vocês têm que deixar o Espírito Santo fluir dentro da igreja. Dentro da igreja não pode ser dado cargos por amizades. E sim aquele que tem vocação. Você vê, tem irmãos que não tem vocação para nada dentro da igreja. E pastores dão cargos a eles, porque são amigos. Pessoas são amigas. Com Cristo, não pode ter esse relacionamento de amizade, e sim santidade, santificação. Santificação. Toda vez que Deus escolhia um servo dele para pregar a palavra dele, ele escolhia aquele servo, aquele profeta que estava se santificando, buscando a face de Deus. E hoje, dentro das igrejas, a gente vê prostituição, lascívia, imundícies, brincadeiras, irmãs ficando grávidas antes de casar. Mas por que acontece isso? Porque os pastores não ensinam as ovelhas a buscarem a presença de Deus. Os pastores não ensinam as ovelhas a se arrepender dos seus pecados. Por que os pastores não mandam as ovelhas se arrepender dos seus pecados? Porque os pastores estão em pecado. Os pastores estão em pecado, andando em pecado. Por isso que não falam de santidade, não falam de santificação, de busca do Espírito Santo. Ele não pode ter autoridade de falar de santificação se ele não estiver se santificando. Ele não pode falar de busca do Espírito Santo se ele não estiver buscando o Espírito Santo. Observe na sua congregação, se o pastor manda as ovelhas deixar o pecado. Não. Eles falam como se estivesse falando em parábola. Falam como se estivesse falando em parábola.
brincando. Deus tem visto isso. Deus tem visto isso. E não tem gostado do que ele tem visto. Ele não tem gostado. Veja se você está agradando ao Senhor. Veja se você tem um compromisso com Deus. Se você fala de Deus para os seus filhos, pastor. Se você fala de Deus para sua esposa. Se você junta a sua esposa e seus filhos. São as primeiras ovelhas que você fala de Deus para eles. Observe dentro das igrejas, muitos filhos de pastor são homossexuais. Saíram da igreja, são drogados. Por quê? Porque esses pastores vivem na mentira. Vivem mentindo dentro da igreja. Eles falam, mas não vivem. Por isso que os filhos dos pastores, muitos, estão desviados. Filhos de pastores, pastores com 20 anos, 30 anos de igreja, e filhos com 15, 20 anos, pastores que já têm uns 20, 30 anos de casamento, e os filhos desviados da igreja, onde os filhos deveriam receber a unção dos pais para passar para a igreja. Filhos que andam errados. Mas por quê? Porque os pais andam errados. Pastores insensatos. Deus vai cobrar isso de vocês. Deus vai cobrar isso de vocês. Porque vocês não mandam as ovelhas se arrepender dos pecados. Vocês não mandam as ovelhas vigiar, se preparar para o arrebatamento. Deus vai cobrar de vocês. Vocês não vão entrar no céu. Vocês não vão entrar no céu. Pastores rebeldes que apacentam a si mesmos. Não apacentam as ovelhas de Deus. Estão preocupados com os próprios bolsos. Ovelhas de Deus, observem isso. Cobrem dos seus pastores. Cobrem dos seus pastores. Para que eles venham pregar santificação, arrependimento de pecado. Para nós, a palavra de Deus é clara em dizer que para nós que somos da casa, os mistérios de Deus têm que ser revelados. Nós temos que falar francamente com a igreja, que a igreja não pode viver em pecado, em se envergonhice. Irmãos se prostituindo, se drogando, bebendo. Você pode ter um cargo na igreja, você pode fazer parte do louvor, você pode ser um levita, mas se você estiver se prostituindo, se você estiver frequentando motéis com algum irmão ou com a sua namorada, você não vai para o céu. Você não vai. Você está se enganando. E enganando os membros também da igreja. Mas você não engana Cristo. Cristo tem visto o que a igreja está fazendo. Cristo tem visto. Cristo está cobrando da igreja santidade. Cristo está cobrando da igreja santidade. Mas a igreja só quer viver em luxúria. Observe. Vão procurar saber qual foi a luxúria que os apóstolos tiveram. Os discípulos de Cristo. E depois foram ser apóstolos de Cristo. Vão ver qual foi a luxúria que eles tiveram. Qual foi a morte que eles tiveram. Qual dos apóstolos foi empresário? Depois que deixou tudo e foi pregar o evangelho. Qual dos apóstolos que algum irmão chegou para o apóstolo e disse assim: apóstolo, irmão, eu só tenho uma cordeirinha, eu tenho só um carneirinho. E o apóstolo pegou e disse assim: irmão, Deus vai te fazer um empresário de cordeiro. Deus vai te fazer agora um empresário que vai vender 100 cordeiros, 100 carneiros por semana, por mês. Onde é que está escrito isso? Ou um irmão chegando e dizendo: irmão, minha pousada hoje não foi ninguém para a igreja.
E os apóstolos pegando e dizendo, Deus vai fazer você um grande comerciário, um empresário de pousadas. Onde é que está escrito isso? Aonde? Aonde? Que está escrito que nós devemos ser os maiores empresários da terra. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos ser os maiores pregadores da palavra de Deus. Viver uma vida em piedade. Uma vida em santidade. Uma vida em santidade. Meu irmão, leia a palavra de Deus. Esses pastores lobos que se apacentam a si mesmos, eles são roubadores. Não estão pregando a palavra de Deus, não estão mandando o povo se arrepender. Sabe por quê? Que eles não mandam o povo se arrepender? Porque senão ele vai começar a ser perseguido. Ele não quer ser perseguido. A Bíblia não manda nós olhar para os pastores dos últimos dias. Não. A Bíblia manda nós olhar para os fundamentos de Jerusalém. Os apóstolos, Jesus Cristo, os profetas. Esses pastores de hoje, dos últimos dias, os nomes deles não estão escritos aqui, ó, na Bíblia. Esses pastores que estão aí, esses bispos, esses apóstolos que estão aí hoje, dos últimos dias, os nomes deles, ó, não estão escritos aqui na Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se o seu pastor prega uma heresia, e não está escrito na Bíblia, ele pode dizer 1000 vezes que ele é pastor, mas ele é um lobo, porque ele não está pregando a palavra de Deus. Ele não quer ser perseguido por causa do Evangelho. Por isso, ele vai pregar só o que você quer ouvir, o que sua carne quer ouvir. Conforto. A sua carne só quer ouvir conforto. Mas Deus, sabe o que é que Deus está mandando você ouvir? E você se converter, ovelha. Você, ovelha, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Não jogue o sangue de Jesus na lama, não. Não jogue, não. Olha o que Deus manda você fazer. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu não tenho que bajular pastor, não. Eu tenho que respeitar pastor. Eu não tenho que bajular pastor, não. Eu tenho que respeitar o pastor da igreja. Mas o pastor, quando ele não manda as ovelhas se converter, onde estão os profetas de Deus? Onde estão os profetas de Deus que só pregam prosperidade? Só pregam. Observem esses que se dizem ser profetas dentro da igreja. Irmãos estão andando tudo errado, adulterando, roubando, tomando droga dentro da igreja e se dizem profetas, mas só profetizam mentiras. Você não vê um que se diz profeta de Deus e dizendo, irmão, vamos buscar a presença de Deus. Um que se diz profeta de Deus e diz, irmão, vamos andar na presença do Senhor. Vamos nos juntar à igreja e vamos orar. Vamos se converter. Vamos andar uma vida em santidade. Dar exemplo para os que estão no mundo. Você não vê. Você não vê. Há uma comunhão de pecadores dentro da igreja. Há uma comunhão de erro dentro da igreja. E não fala de santidade. Pastor, você está botando a sua salvação em jogo. Pastor, preste atenção. Você está botando a sua salvação em jogo. A sua e da sua família. A sua e da sua família. E com isso, a igreja também pode se perder.
Mande o povo se converter. Ouça, pastor, aonde você estiver nesses 4 cantos da terra, porque a internet, ela chega nos 4 cantos da terra. E você que fala em português, e você também que sabe falar em outro idioma, se você puder, meu irmão, se junte com a Igreja de Cristo, traduza esse vídeo, ganhe almas para o Senhor, tire a humanidade do pecado, tire. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra Satanás. E quando você quer pregar o evangelho dentro da igreja, pastores que não estão se santificando, não deixa. Só deixa amigos. Só trazem amigos para pregar dentro da congregação, porque não quer ouvir uma palavra dura de arrependimento. A igreja tem que se santificar. A igreja tem que ter uma comunhão com Deus. A igreja tem que estar buscando a presença do Senhor. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem deixado o Espírito Santo te usar e chegar para uma pessoa e dizer: se arrependa, meu irmão, se arrependa dos seus pecados? Você tem chegado para um drogado e dito: deixa, drogado, esse teu vício, deixa a prostituta, esse teu vício miserável que leva a tua vida para o inferno, e todas essas pessoas que se deitaram contigo vão para o inferno se não se arrepender. Traficante, deixa essa sua vida de vender droga, você vai para o inferno. Delegado, você que tem todo o poder de praticar a justiça, pratica a justiça errado, delegado. Você, se não se arrepender, vai para o inferno. Juiz, você que tem o poder de exercer o juízo no Brasil, pratique a justiça. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Presidente do Brasil, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Senadores, se vocês não se arrepender dos seus pecados, vocês vão para o inferno. Confesse o nome de Jesus. Deputados estaduais, federais, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão para o inferno. Confesse o nome de Jesus. Confesse. Confesse. Brasil, se arrependa dos seus pecados. Eu, Cleuto, se arrependa dos seus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter sido um mau filho, um mau esposo, um mau crente, por não ter feito a vontade do Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo das minhas iniquidades, das minhas transgressões, dos meus maus comportamentos. Eu me arrependo, Senhor. Em nome de Jesus, se arrepende, nação brasileira. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Brasil. E se você não confessar o nome de Jesus, você será esmagado pela mão poderosa do Deus vivo. Se arrependa, Brasil. Se arrependa dos seus pecados. Só tem uma forma de você se santificar, de você ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. É se arrependendo dos seus pecados. Deus está mandando o Brasil. Se arrependa, Brasil, dos seus pecados. Políticos, se arrependam das suas corrupções. Você respira, político. Você tem vida. Um dia, você vai comparecer diante de Deus, diante do tribunal de Cristo. Presidente Dilma, um dia, você vai comparecer diante de Deus. E quando você comparecer diante de Deus, Deus não vai perguntar qual foi a influência que você teve na terra, não. Sabe o que é que Deus vai perguntar? Cadê o meu Espírito Santo?
Cadê, Dilma, o meu Espírito Santo? Deputados federais, Deus vai perguntar a você: cadê o meu Espírito Santo? Senadores, Deus vai perguntar a vocês: cadê o meu Espírito Santo? Cojas de ladrões corruptos, insensatos, deveriam pregar a verdade, deveriam viver a verdade, deveriam buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus é a única condição de você falar a verdade, de você ter uma intimidade com Deus. Tenha, presidente, uma intimidade com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, Brasil, dos seus pecados. Volte-se para Deus. Volte-se, Brasil, para Deus. Busque o Espírito Santo. Busque enquanto você pode achar. Busque enquanto, meu irmão, você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, enquanto estiver fôlego em você. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você. Deus, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas prostituições, de toda imundície, de toda impureza. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se humilhe e diga para Ele: Deus, eu sou um miserável pecador. E eu quero, Senhor, que o Senhor venha fazer morada no meu coração. Deus quer que você busque Ele. Busque Deus. Se arrependa. Onde você estiver vendo esse vídeo, se você estiver num motel, se arrependa. Vista a sua roupa. Saia daí. Busque uma igreja evangélica. Uma igreja cristã que seja sincera com Deus. Que o pastor mande as pessoas se arrepender dos pecados. Que os pastores mandam as ovelhas deixar o pecado e ter uma intimidade com Deus. Tenha uma intimidade com Deus antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Deus quer ter uma comunhão com você. Ele quer morar dentro do teu coração. Se arrependa. Se você estiver num bar, se arrependa. Aonde você estiver cometendo um pecado, você, traficante que está pensando em matar alguém, se arrependa do seu pecado. Você que se droga, se arrependa do seu pecado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui, irmãos, pedindo a você: se arrependa dos seus pecados. Pastores, em todo o Brasil, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mande o povo se arrepender. Pastores, vocês só têm um compromisso. É com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastores, vocês só têm um compromisso, é com Deus. E o Espírito Santo está mandando, pastores. Mande o povo se arrepender. Não tenham medo, pastores, de serem apedrejados, de serem perseguidos, como os apóstolos foram perseguidos. Não tenham medo de serem perseguidos,
como Jesus foi perseguido. Jesus disse, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas alegrai, tem bom ânimo, porque assim como deram crédito à minha palavra, darão também a vossa. Mande, pastor, o povo se arrepender. Que Deus abençoe a cada um. Que o Espírito Santo abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra. Aqui eu termino esse sermão. Aqui eu termino esse sermão. Que Deus, que o Espírito Santo venha falar no teu coração. E você venha se arrepender. Se arrepender, se arrepender. Se humilhar, se humilhar, se humilhar. E dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados em nome de Jesus. Se arrepende, Brasil. Se arrepende. Em nome do Senhor Jesus. Se arrepende dos teus pecados, das tuas transgressões, para que tu possas ser lavado no sangue de Jesus. Lavado no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Se arrepende, Brasil. Se arrepende, povo brasileiro, dos teus pecados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um que ouviu e que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus.